Ok. Pessoal, então, eu sou o professor Rosevaldo, né? Eu vou estar trabalhando com vocês aqui no curso de Cálculo 3, né? Eu vou colocar a apresentação da nossa aula para a gente dar início aqui à nossa aula. Vamos lá. Um minutinho. Ok. Tá aparecendo aí para vocês? Confirma aí para mim. Sim. Oh, valeu, valeu. Beleza, valeu, pessoal. Bem, então eu sou o professor Rosevaldo de Oliveira, tá? Sou professor na área, aqui no campus, na área da física, mas também participo do mestrado profissional, né, de matemática, né? A minha área é formação de física teórica, né? E geralmente aqui no campus eu trabalho na maioria das vezes, né, com física, tá? Mas dessa vez, por necessidade, né, da administração, nós estamos trabalhando com o cálculo, tá? Eu, na verdade, gostaria de estar presencial com vocês, né, porque a minha garrafa de café, né, e um giz num quadro, né, para a gente ir conversando, batendo papo, que eu acho melhor. Mas eu gosto também, não tem nenhum problema com a tecnologia, tá? Bem, esse curso, ele está em um modo, né, que muito compacto, né, diferente das outras vezes que se apresenta, né, pela proposta que se tem de ementa, né, é um conteúdo bem grande, né, inclusive, vocês olharam ali que tem até uma parte de cálculo numérico também, mas espero que a gente dê conta do recado, tá, e que vocês consigam atingir e aprender da melhor forma possível, tá. Então, no início aqui, talvez vamos precisar um pouco de paciência, né, para a gente acertar a melhor metodologia de comunicação, tá. Só um minutinho aqui, que parece que alguém está pedindo permissão para entrar. Ok. Vamos lá. Então, aqui é a nossa ementa, né, do PPC. Na ementa aqui, vocês podem observar que tem derivadas parciais, integrais múltiplos, integrais de linha, superfície, teorema da divergência, teoremas de Stokes, introdução ao cálculo numérico, né, resolução de problemas não lineares, né, isso aqui é cálculo numérico também. Nós temos algumas referências aqui, tá, eu vou colocar para vocês qual a minha opinião e qual que eu vou usar, né, de cada um dos dois aqui, dos dois livros principais. São esses dois aí, o Rogério, né, e o Stilts. Tá, mas eu já vou colocar para vocês aí uma foto deles, se vocês não o conhecem. Bem, o nosso cronograma, como vocês observaram lá, olha aí como que ele está, né? Se vocês observarem aí, ele está aqui, ó, nas primeiras 2 semanas, né, que nós já estamos iniciando atrasado, então o que vamos acontecer? Nós vamos precisar de mais atividades, né, para fechando. Primeira semana, segunda semana, né, e nas últimas semanas provavelmente serão atividades para a gente conseguir fechar o cronograma, tá? Eu estou contando aqui, a gente precisa fechar em 64 horas, né, de carga horária, tá? Então nós temos, eu vou iniciar, para a gente conseguir atingir esse objetivo, né, de ementa, então nós vamos iniciar aqui em campos vetoriais, né, depois de integrais duplas, né, e triplas, né. Então aqui dentro, claro, aqui vai ter as derivadas parciais, né, que já está embutido aqui dentro, né, e listas, né. Então toda semana aí a gente coloca uma lista, né. A ideia é não fazer listas muito grandes, tá, porque para que vocês simplesmente se concentrem no conteúdo que foi dado na semana, tá? E tem as outras disciplinas também. Sempre leve em consideração que vocês estão trabalhando com umas outras disciplinas em paralelo, tá? Então, uma lista que vai estar no AVA, né?
e aí vocês resolvem, e na outra semana, geralmente, a gente se encontra para fazer o quê? A gente se encontra dando continuidade, ou resolvendo a lista, ajudando vocês a resolver a lista, entender o que foi, né, para tirar as dúvidas, né, e continuidade da próxima aula. Então, daí na outra, então na semana que vem a gente já vai ter lista, tá, para a gente, já, a partir dessa semana vocês já vão ter lista para entregar na semana que vem, ok? Integrais de linha, né, tá, e campos conservativos. Então, isso daqui também está relacionado, tá, com o conhecimento da parte vetorial de campos vetoriais, né, que são integrais de linha. Então, fechando esses dois conteúdos, nós vamos fazer uma revisão, né, ali, que é uma lista, né, na verdade, né, para vocês resolver, vou ajudar vocês a resolver, a entender, e aí a nossa primeira prova, beleza? Aí nós vamos para a segunda etapa, que é o teorema da divergência e o teorema de Stokes, tá? Uma vez que nós fechamos esse conteúdo, aí vamos para o cálculo numérico, que é a última etapa. Então, das 4 partes do curso, você tem uma parte que é de cálculo numérico, tá? Esse curso eu não sei, eu não olhei o PPC de vocês, geralmente ele é uma disciplina separada, completa, né? Mas eu vou dar uma olhada no PPC, não sei se tem alguma outra disciplina separada. Vamos tentar fazer o melhor aqui, tá? Para a gente conseguir que vocês tenham uma noção, né, do que está proposto ali na ementa, né, ter o conhecimento básico, pelo menos, tá? Aí lista e revisão, né, e a nossa prova, né, é na mesma semana, tá? Na semana 11 a gente faz tudo, fecha, ok? Então, essa ideia aqui, a gente vai ter que talvez pular um pouco a lista de revisão, passar uma atividade direto, para a gente conseguir fechar lá o cronograma nosso dentro do calendário, tá? A gente não precisar de pedir extensão de calendário, tudo bem? Então, a gente tem esse mecanismo. O colegiado, né, ele pode aprovar, né, que a gente faça extensão da ementa, mas seria complicado, né, para entrar na semana de Natal. Então, vamos colocar atividades para vocês aqui nessa semana, tá, que seria uma semana aqui, mas a gente já entra na prova, antecipa a prova, né, para a gente conseguir ganhar essa diferença que perdemos aqui no início, né, por causa da falta do professor, da disciplina. Beleza. Então, aqui, quais são os livros aqui, né, principais aqui que nós vamos utilizar, né? Praticamente esse daqui, né, o livro de cálculo do Stewart, tá? Ele, James Stewart, esse volume 2, tá? Então, vai ser capítulo 13 em diante ali, do Stewart, você já deve conhecer. Outro livro, que é lá da parte final, é o livro de cálculo, né, do cálculo numérico, né, Ruggiero, tá, da Márcia. Bem, aqui eu estive olhando esse material, né, é um material muito bom, né, o livro, né, mas pela proposta do curso que nós temos aqui, a velocidade, né, o prazo que a gente tem, tá, eu vou produzir um material, reescrever aqui de uma forma mais direta, né, para vocês conseguir aprender o conteúdo, né, atingir a aprendizagem do conteúdo da ementa, né, mas se a gente focar direto só na sequência do livro, que senão a gente não conseguiria fazer o básico, pelo menos, ali, né, do que é proposto na ementa, tá? E, então, o que vai acontecer aqui, né, como um curso que ele é um pouco fora do normal, né, com prazo muito apertado, eu não vou conseguir seguir diretamente só a sequência do livro, tá? Então, nós vamos fazer a sequência do livro, mas vamos usar também os materiais produzidos pelo professor, né, que eu vou apresentar para vocês aí aqui em sala de aula, tá? Porque para enriquecer, né, a formação de vocês e que o aprendizado seja o melhor possível, tá? Vamos lá. Ó, nós iniciamos a nossa aula aqui, ali no Stewart, tá? Capítulo 13.1. Tá? Então, vocês verifiquem ali, tá? Que esse é o ponto que nós vamos iniciar aqui, tá? Aí, já logo em seguida, eu já vou sair do Stewart, porque eu acho que daí ele não é tão adequado para a continuidade qual é o propósito para a gente conseguir atingir o teorema de Stokes e da divergência com os outros sistemas de coordenada, né?
aí ele está um pouco fraco nesse aspecto, eu vou complementar com as minhas notas, vocês já vão perceber já na sequência da aula. Tá? Vamos ver que horário que é agora. Ok, então a previsão dessa aula aqui é aproximadamente 1 hora, tá? 1 hora e alguma coisa. Não quero passar muito desse prazo aí, tá? Então, vamos iniciar nossa aula aqui, ó, nesse ponto, e depois deixo uma lista de exercícios para vocês, a aula gravada também, vai ficar lá no AVA, tá? E aí, a partir dali vocês resolvem e a gente continuamos mais ou menos nesse ritmo aí. Então, uma aula mais ou menos de 1 hora, 1 hora e pouco. Okay? Tá. Parte vetorial. O que nós temos aqui? Eu vou partir do princípio como se vocês, a maioria, não tivesse visto ainda a parte vetorial, embora, né, essa daqui faz parte do cálculo 2, algum conteúdo aqui, mas eu preciso desse conteúdo, tá, para que a gente consiga entender bem o cálculo 3, tá. Então você precisa de aqui é uma função vetorial, né, é uma função que tem valores vetoriais, né, né. Olha aqui, essa função aqui, ó, é um R de t. Ele tem uma componente, um F de t na direção I, um G de t na direção J e um H de t na direção K. Okay? Se você verificar aqui, isso daqui é o nosso vetor, né, que nós já estamos acostumados, né, no eixo lá a gente tem os 3 eixos, tá? Você tem o eixo que é o X, né, aqui, o Y e aqui o Z, né, nessa direção. E com isso daqui, o que nós temos? Podemos, aqui está o versor base, que é o I, o versor base, que é o J, e o outro que é o K. Tá? Então, isso aqui é um sistema de coordenadas cartesiano. Tá? Então, na sequência, depois, nós vamos já ainda nessa aula, nós vamos trabalhar, nós precisamos dos outros sistemas de coordenada, tá? Que não são cartesianos. Mas esse aqui é um sistema cartesiano, tá? Que o Stieltjes trabalha. Bem, essas funções aqui seria o papel do X, né? Na frente do Y e do Z aqui, tá? São funções do tempo, né? Poderia pensar que são função X em função do tempo, Y em função do tempo, Z em função do tempo. É um campo vetorial. Esse campo vetorial ali, né? Vamos lá. Então você tem aqui, você pode pensar isso daqui como uma forma, né? Que é uma função, né? O F de t na direção I, mais uma G de t na direção J, mais uma H de t na direção K. Tá? Então você tem um ponto aqui. Se a gente associar esse ponto com os valores das coordenadas, tá? Então você vai ter um ponto que ele tem componente. Opa, um minutinho que tem alguém está querendo entrar. Ok. Voltando. Nós vamos observar aqui, ó. Se você tem essa daqui a componente x do vetor, essa aqui seria a componente y, né? E essa a componente z, tá? E são essas funções aqui, né? Equivalente a essas funções, tá? Estou colocando essa forma aqui para vocês perceberem que não é nada novo, né? Coisa que vocês já estão trabalhando provavelmente. Então a componente desse ponto, um ponto P aqui, tá? Um ponto P. A componente x desse ponto P, aqui, né, está aqui, que é um x de t, você pode pensar, né, que é uma função dele. E aqui o y de t, que é a componente y, tá? E depois a componente lá, que é a componente z, tá, de t. Okay? Você pode escrever também esse vetor, né, nessa notação aqui, né, você coloca entre esses braquetes aqui, né? Isso, aqui uma componente, aqui outra, né? Dessa forma, né? Então aqui são as componentes dele. A primeira componente é o x, a segunda é o y, e a terceira seria o z aqui. É o nosso f de t, g de t e h de t. Okay? Então aqui é uma função, você pode colocar aqui um exemplo aqui, que é um f de t é igual a um t ao cubo, uma g de t é o 3 menos
é 3 menos t, né? E o h de t uma raiz de t, né? No caso aqui. Se você pensa isso daqui como um vetor que ele está se movimentando no tempo, tá? E esse t, ele é um parâmetro, tá? Aqui em matemática ele é um parâmetro. Mas ele pode ser pensado também como o tempo, tá? Se você estiver trabalhando em mecânica, em cinemática, né? Esse aqui é o tempo, tá? Então você tem um vetor que aqui no espaço, vamos pensar assim, no espaço, é o x, y e o z, e aqui está o seu vetor, né? R, num valor de tempo que ele está, no tempo t, ele está nesse ponto aqui, tá? Vamos chamar um t1. No outro tempo, R de T2, vamos chamar aqui um T2, aqui um T1, vamos colocar T1 para ficar tempo. Um R de T2, ele vai estar num outro ponto aqui, que é um P2, tá? P2, tá? Então, para cada valor do tempo, você sabe onde que o vetor está, tá? Aqui um P3, por exemplo, e assim por diante. Então, você vai ter o quê? Uma trajetória, né? Para cada valor do tempo, você tem um ponto no espaço que o seu objeto está se movimentando, tá? Então, isso daqui é o conceito, né, de você parametrizar, né, por um parâmetro t, né, se caso você esteja falando do tempo, tá, como o movimento de uma partícula no espaço. Tá? Então, seria uma aplicação, né, das funções vetoriais, ok? Sempre que possível, eu vou fazer alguma relação, de alguma aplicação na área da engenharia. Tá. Então, uma vez que você tem essa função, que é do tempo, você pode definir aqui, né, os limites, né, se os limites existem, né, limites de t tendendo a um ponto, né, a continuidade, tá? Vale tudo que você aprendeu lá em cálculo de uma variável, vale tudo aqui. Então, tá, eu preferi começar por esse ponto, porque tudo que você fez para uma variável vai valer aqui, tá? É só você está separando em componentes, ok? Então, vamos lá. A derivada, tá? A derivada e a integral, né? Elas vão ser as mesmas coisas que você teve lá no cálculo 1, tá? As mesmas definições, tá? O que muda é que vai aparecer componentes agora aqui, ó. Veja só aqui, ó, o caso do dr e dt, que é o r' de um vetor, né, parametrizado, né, em 3 dimensões. Isso daqui é a definição da derivada, né? Própria definição da derivada. Então, como que ela fica aqui nesse caso aqui, né? Vamos olhar aqui embaixo, ó, vai ficar mais fácil você perceber. Veja bem, aquilo que eu estava colocando. Você tem um R, né, de um tempo, é um ponto P aqui. Num tempo T mais H, esse vetor se deslocou. Ele estava apontando aqui, né? Agora esse vetor está apontando aqui, né? Sai da origem e vem para cá. Está apontando aqui. Está no ponto Q. Depois do R, T mais H. Como que é soma vetorial, né? Como que você calcula um vetor menos o outro, né? Se você tem um vetor, o vetor aqui A, o primeiro, tá? Vetor A. E o outro vetor é um vetor B, aqui, vetor B. Isso daqui é o quê? Né? Isso daqui é o B menos o A, ok? Isso daqui é a regra de vetores, ok? Soma de vetores. Se você somar o A mais o B menos o A, né, vai dar o B, que sai desse ponto e vai para esse, tá? Então, esse aqui é a soma. É exatamente isso que está acontecendo aqui, ó, tá? Que está escrito aqui embaixo, ok? Opa, mais um aluno que está solicitando participação, ou não? Acho que não. Ok, acho que não. Bem, então vamos lá. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode parar a qualquer momento aí, tá? Então vamos lá. A nossa derivada aqui, ela, então, é o quê? Ó, se você quer saber quem é esse vetor de deslocamento aqui,
Ó, o primeiro vetor que está nesse ponto é o R de T. O R de T. Beleza? Aí você vai ter o outro vetor que está aqui é um R de T mais um H, que seria um ΔT aqui, né? Que é tempo, né? Vou chamar de ΔT só, mas vocês sabem que esse ΔT aqui é o H ali, tá? Que a gente esteja mais acostumado com ΔT. Um R de T mais ΔT. É um pequeno, né, variação do tempo. O ponto que estava aqui, que era o ponto P, ele passou para cá, que agora é o ponto Q. Okay? E aí você tem que fazer o quê? Esse vetor aqui, para descobrir quem que é esse vetor aqui. Né? Quem que é esse vetor aqui? É o R do T mais o ΔT menos o R de T. Ok? Só que esse vetor aqui ele não está normalizado, ele não é um, né, é um vetor, né? Se você quer calcular daí o vetor tangente, que é esse aqui, ó, ele é unitário, vetor tangente, é você só pegar esse vetor aqui, né? E tentar encontrar o módulo dele, dividir aqui por H, né, por ΔT, né, e calcular o módulo dele nessa direção aqui, ó. Ele tem que ser esse vetor aqui, dividido pelo módulo dele, tá? Para ele ter o valor de unidade, tá? Então, a própria definição aqui que você tem, ó, olha só, é o R' de T, que é a derivada, que é esse daqui, né, dividido pelo módulo dele, você vai ter o vetor tangente, né, a uma curva, né? Então, dada qualquer curva, né, que você tem, um ponto aqui que você tem o vetor R, né, um valor tempo, você vai ter um vetor tangente aqui a essa curva, né? Que ele é o que? É esse T de T aqui. Ele é o R', né? O R' é a derivada, né? De T naquele ponto, né? Dividido pelo módulo, né? Do R'. Naquele ponto ali, ok? Esse é o vetor tangente, ok? Então vamos lá. Um exemplo aqui de cálculo de vetor tangente, tá? A um ponto. Olha só, você tem esse vetor em função do tempo, que ele tem essa componente aqui, né? Você pode pensar a componente do x, né? Você tem a outra componente, que é um t exponencial de menos t, e você tem o seno de 2t na direção k. Então é um vetor que ele tem três componentes no espaço. Encontre o vetor unitário no tempo igual a t. O vetor tangente, né? Tangente unitário, onde t é igual a zero. Okay? Primeira coisa que você tem que fazer é derivar esse vetor. Tá? A derivada é derivada por componente, derivada normal. Você deriva em relação ao t. Tá? Então, faz a derivada em relação a t, né? 3t ao quadrado, aqui é uma constante da zero, derivada, regra da cadeia aqui, multiplicação, né? Derivada da primeira vezes a segunda, né? Conserva a primeira, deriva a segunda, okay? Que vai estar o segundo termo, né? E o terceiro termo, né? Que é a derivada de um seno, né? Um argumento de 2t, usa a regra da cadeia também, derivada do seno de 2t, né? É o cosseno, né? E a derivada de 2t é igual a 2, tá? Regra da cadeia. Então você tem o R de t aqui, né? O R', né, de t. Uma vez que você tem o R' de t, você vai encontrar, precisa encontrar também o módulo dele, né? No t igual a zero, né? O valor dele no t igual a zero. O valor do R em t igual a zero, substitui t igual a zero, t igual a zero, o primeiro elemento dá zero, t igual a zero, ó, sobra, né? E exponencial de t que dá 1, né? Então vai dar J mais 2K. R' de zero é igual a J mais 2K. Agora vamos calcular o vetor tangente no ponto 1, 0, 0. Nesse ponto, ok? Do espaço. 1, 0, 0. Colocamos esse vetor aqui, né? O vetor tangente, né? Para esse tempo. E vamos lá. Quanto que dá o vetor aqui? O vetor tangente é o módulo, a derivada, né? Aqui, R' de zero, né? Colocamos 0, né? Aqui, vai dar J mais 2K, dividido pelo módulo. Okay? Então, está aqui.
1 sobre raiz de 5, mais 2 sobre raiz de 5 na direção K. É bem simples. Você coloca, calcula a derivada, substitui o ponto que você quer, encontra o valor do vetor agora nesse ponto e divide, né, pelo módulo. Esse vetor no ponto igual a zero que você quer aqui, dividido pelo módulo. Você tem o vetor tangente naquele ponto. Okay? Bem, então aqui a gente precisa... Opa! O senhor podia explicar como que achou o módulo? Ao módulo. Beleza. Olha só, o vetor aqui que nós temos aqui é R' de 0 é igual a J mais 2K, ok? Aí o que nós vamos ter aqui? O que é o módulo de um vetor? Você tem um vetor assim, o vetor A é igual a X na direção Y mais Y na direção J. Um vetor qualquer, né? O módulo de A, vamos desenhar ele aqui, só para a gente... Aqui você tem o X, aqui você tem o Y, tá? Então esse é um vetor A, e esse vetor aqui. Tá? Desculpa, o vetor A. Que ele tem uma componente dele, vetor A. Ele tem a componente X aqui, né? Vamos chamar assim, um A de X aqui, e um A de Y aqui, um A de X, e aqui um A de Y. Beleza? As componentes desse vetor aqui, o A de X e o A de Y. O módulo desse vetor é o comprimento dele, né? O comprimento dele. Então, você, por triângulo de Pitágoras, você vai ter aqui uma base, né? Daí aqui 90 graus, e aqui a altura. A base é o A de X, a altura é o A de Y. Então, se você usar Pitágoras, você vai ter o quê? O A de X ao quadrado, mais o A de Y ao quadrado, né? Se você tirar a raiz disso, você vai ser a hipotenusa, né? Que é o módulo desse vetor, do vetor A, tá? Então, você tem que pegar as componentes do vetor e elevar ao quadrado e somar. Aí, quais são as componentes? As componentes aqui desse vetor aqui é 1, tá aqui na frente, e aqui é 2. Ok? Beleza? Então, o que você vai ter aqui? O módulo desse vetor aqui, né, ele vai ser raiz das componentes elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Okay? Aí 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, né? 4 mais 1 vai dar 5, e vai dar raiz de 5. Okay? O módulo é raiz de 5. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Tranquilo. Pessoal, então vamos lá. Então aqui, uma vez que você fez a derivada, tá? Por componentes, né? Vocês já percebem que isso aqui é uma derivada parcial, né? Porque você só pega aquele termo, tá? Não é uma derivada total. A diferença das derivadas exatas, né? Que vocês viram lá no cálculo 1, né? E aqui é uma derivada já parcial. Depois nós vamos entrar, né? Com mais detalhe nas próximas aulas lá na frente, que é na derivada parcial de várias variáveis, né, de função de várias variáveis. Aqui estamos tratando já de uma variável só, né, aqui nesse caso, que é uma função do tempo, beleza? Ok, então quais são as regras de derivação? São as mesmas regras que vocês aprenderam lá na base, tá? Esse conjuntinho de regras aqui, tá? Você tem a soma, né, a derivada da soma de dois vetores é a derivada de cada um dos vetores. Né? A derivada de uma constante multiplicada por um vetor, a constante sai fora e deriva o vetor. Tá? A derivada de uma função do tempo e um vetor, você faz a derivada do primeiro vezes o vetor, mais conserva a função e deriva depois o vetor. Regra da cadeia. As mesmas regras que você tinha para derivada em uma dimensão, regra da cadeia para uma dimensão, vale aqui também para 3 dimensões no caso de um campo vetorial, né, que está parametrizado ali em um parâmetro, né, pode ser o tempo também.
E as regras de integrais. Então, aqui por enquanto, nós estamos entrando ainda na integral dupla, nada. É integrais simples, mas aqui é uma integral vetorial, né, naquele vetor. Como que você integra um vetor, né? Ele tem 3 componentes. É a integral das componentes, tá? Olha aí. Não tem segredo, tá? A integral do vetor é a integral das componentes do vetor. Okay? Então, toda a soma de Riemann que valia lá para uma dimensão vai valer para cada uma delas, que também aqui é uma dimensão. Cada uma delas está trabalhando apenas com uma dimensão. Nós estamos trabalhando ainda com várias variáveis, né? Então, a integral de Riemann é completamente válida, né? Então, você integra as componentes, tá? De forma simples. Aí você vai ter a diferença do vetor inicial e o vetor final. Então, bem simples, não tem muito segredo aqui. Aí depois, um exemplo, né, aqui. Como que fica esse exemplo? Uma integral, só para mostrar para vocês que vocês fazem a integral nas próprias componentes, tá? Então, a integral de R de t, de 2 cosseno de t, mais seno de t, é 2t. Você vai fazer a integral das componentes, tá? Integral do cosseno, a integral do seno e a integral de 2t. Aí você tem o resultado, tá? Agora, claro, ficou aparecendo uma constante aqui, não é? Essa constante. Se for a integral definida, você já elimina a constante, né? Essa constante vai ser um termo que ela vai estar com o termo aqui em cima, menos o termo aqui embaixo, que ela também está e não mudou nada. É claro, se ela é uma constante, ela vai desaparecer. Então, aqui ela desaparece, né, porque está com os limites de integração, de 0 a 2, a π sub 2. Substitui os limites de integração, sobrou esse vetor aqui. Tá? Beleza. Agora eu vou saindo um pouco do livro, né, que ele trata só apenas de coordenadas cartesianas, nesse ponto, e vai voltar em coordenadas lá na frente, depois não vai ficar tão claro. Eu quero fazer uma linha mais direta, para a gente conseguir entender os teoremas lá na frente, os objetivos lá da frente. Nós precisamos entender também, uma coisa muito importante na área de engenharia, são os outros sistemas de coordenada. Então, você não trabalha só com o sistema de coordenadas cartesiano, tá? Você tem que trabalhar com o sistema de coordenadas esféricos, cilíndricos, né? Às vezes, quando um problema, muitas vezes lá em fluidos, você tem que fazer uma outra mudança de variável, tá? E usar um outro conjunto de variáveis. Quando você está tratando de cinemática de mecanismos, você vai ter que fazer algumas outras mudanças, mexer com mais variáveis diferentes, tá? Então é importante você saber, né, conhecer a técnica de como que você, como que fica o seu sistema, né, o seu cálculo em si, e quando você insere outras variáveis, tá, no seu sistema vetorial, tá? É a mesma coisa ali. O caso anterior nós estávamos trabalhando só no sistema cartesiano. A introdução, como fica a derivada, como fica a integral. Agora aqui nós vamos para um caso que a gente tem que incluir as outras coordenadas, tá? Um outro sistema de coordenadas. Então vamos ficar restrito aqui a coordenar a 3 dimensões apenas, tá? Então a 3 dimensões, você tem aqui embaixo o nosso sistema que é o cartesiano, né, I, J, K, né? Só que nós podemos ter um outro sistema, tá, que não é o sistema cartesiano, que ele vai ter o nosso E1, né, E1, o E2 e o E3, tá? Eles, a princípio, nem precisam ser ortogonais entre si. Claro, nós vamos fazer alguma exigência para simplificar que sejam ortogonais. Então, você vai ter um conjunto de variáveis, que aqui, por exemplo, entre x, y e z, e essas outras variáveis, tá? Q1, Q2 e Q3. Ok? Bem, aqui nós temos uma derivada exata, tá? Que é aquele caso ali que nós derivamos em relação ao tempo no caso anterior, né? Que você tinha uma variável. Quando você calcula um dx, né? E esse x, essa função, depende de Q1, Q2 e Q3, vocês lembram lá do cálculo 1 que você vai ter que calcular em relação a cada uma das variáveis que ela depende, né? Então, isso aqui vai ser uma del x, del Q1, porque ela depende de Q1,
dq1, del x, dq2, dq2, del x, dq3, dq3, tá? Isso daqui a regra, né, relacionado às variáveis que são dependentes dela. Okay? E você também pode encontrar essa transformação inversa para Q1 em função de x, Q2 e Q3. Tá? Eu vou já entrar aqui. Então, o que você tem aqui? Agora, ali eu mostrei para o caso de uma, né, que seria uma das componentes. Tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para cada uma das componentes, se você tem um vetor. Eu fiz aqui para essa daqui, ó, dx. Mas você pode fazer um dr, que ele tem dx na direção i, dy na direção j, dz na direção k. Aí o dr, dqi. Você vai ter que colocar a soma aqui, tá? O que é esse termo de soma? Não sei se vocês já trabalharam com isso daqui em álgebra, né, linear ou não. Eu vou só abrir aqui para vocês. Para quem não viu. Então você tem na soma aqui, ó, você pode escrever assim, que é esse caso aqui, ó, x1, x2, x3. Você pode colocar as variáveis aqui que são x, y e z, para ficar mais fácil para calcular. Você associa o x com uma variável x1, o y com a variável x2 e o z é o nosso x3. Tá? Dessa forma. Aí você vai escrever o nosso vetor R. O vetor R, ele vai ser igual x1, ao invés de i, aqui ó, i, j, k. Você pode escrever assim, como x1 chapéu, aqui o x2 chapéu, que são vetores unitários, e aqui o x3 chapéu, que são vetores unitários, né? Aquele i, j, k. Então você vai ter x1 chapéu, mais x2 chapéu, mais o x3 chapéu. Esse aqui é o equivalente, é equivalente, né? O nosso x na direção i, mais o y na direção j, mais o z na direção k. São as três dimensões aqui. Tá? Agora, como que nessa notação, por que essa notação é interessante? Porque eu posso fazer assim, ó, o R, ele pode ser escrito como um somatório, tá? Somatório de I, indo de 1 até 3, de XI, chapéu, ok? Então, você abre para o primeiro termo, x igual a 1, x1, chapéu. Segundo termo, I igual a 2, x2, chapéu. E o terceiro termo, x3, chapéu. Beleza? Então, é o somatório aqui, né, que você está abrindo. Tá? E a derivada colocada no somatório, né, de x em relação a QI, essa variável QI, dy em relação a QI, dz em relação a QI. Aquela variável que vai de 1 até 3, né, que você está indo também para o Q1, Q2 e o Q3, são as novas variáveis. Né? Então, você está partindo das variáveis x1, y1, desculpa, já estou voltando aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Você estava nas variáveis x1, x2 e x3, você vai para as variáveis Q1, Q2 e o Q3, outras três variáveis. Então, isso aqui é uma mudança de variável. Tá? Isso aqui é a forma que fica, né, aberto no outro sistema, né? Então você vai ter uma soma, mas não se preocupe com isso daqui, e depois a gente já vai abrir mais para frente aqui melhor, para a gente entender melhor como que você abre um novo elemento de linha, né, no outro sistema de coordenadas. Tá? Vamos lá. Então a gente precisa o que aqui? Já na parte ainda vetorial, né, sem entrar na parte de cálculo ainda. Mas
aqui nós precisamos do gradiente, tá? Ao longo desse curso. A definição do divergente laplaciano, tá? E, vamos lá, deixa eu colocar aqui. A gente precisa, ó, do gradiente, tanto em relação às coordenadas cartesianas, quanto ao outro sistema de coordenadas. Nós já vamos abrir aqui para ver a diferença. Isso daqui é um gradiente. O divergente, que é esse daqui, tá? O laplaciano, que é esse daqui. Esse daqui nós não vamos usar muito nessa aula, tá? Eu só estou definindo para vocês, mas o laplaciano vocês vão, acho que, tratar dele no cálculo 4, tá? Eu acho. Tá? Mas aqui, cálculo 4 em física 3, né? Laplaciano, às vezes, geralmente evita-se de usar o Laplaciano no cálculo na física 4, física 3, porque os alunos já não viram ainda, né? E o rotacional. O rotacional, esse aqui, é um determinante, tá? Esse é o rotacional. Tá, vamos abrir um pouco aqui para a gente entender isso aqui melhor, tá? Então, voltando aqui que eu estou colocando para vocês, o sistema de coordenadas aqui nós estamos trabalhando, generalizado, que são cartesianas, né, curvilíneas, né? Então, ali no estilo, nós tratamos disso aqui, ó, que é x, y, z, né, na direção k. X, y na direção i, y na direção j, z na direção k. Ou senão, x1, x2, x3, que são coordenadas cartesianas, tá? Aqui eu estou usando só uma notação, às vezes, essas notas minhas estão também com U, mas algumas vezes é o seguinte, é o Q1, ao invés de usar Q, Q1 é o 1, tá? O Q2 é o 2 e o Q3 é igual ao U3, tá? Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa. Acho que não. O 1, o 2 e o 3, beleza? Então é só uma diferença aqui de definir o U ou o Q, tá? Tanto faz. Então aqui, o que nós temos aqui? Mesma coisa, abrindo. Ao invés do Q aqui, eu coloquei o dr du1, d1, pode ser o dq1, dr du2, d2, dr du3, d3, mesma coisa. E como que fica as novas bases no outro sistema? As novas bases são essas daqui, tá? Então, essas bases normalizadas, você precisa calcular o dr, tá? O dr em relação a essa nova coordenada, tá? Se for Q1, 1, né? Tudo faz aqui, né? Vamos lá, estou colocando aqui D1, né? Esse dr D1 dividido pelo módulo do dr D1 ou dq1, poderia tanto faz, tá? Isso daqui é o E1, tá? É os novos vetores base no novo sistema de coordenadas, tá? E esse cara aqui embaixo, ele é muito importante, tá? Que ele é o H, os coeficientes de Lambert. Esse H, ele é o módulo, só o módulo do dr D1, que seria essa parte de baixo aqui, tá? Essa parte de baixo aqui. Só o módulo do dr D1 é o H, no caso aqui seria o H1, tá? Ok? E aqui nós podemos reescrever agora o elemento de linha, que isso é muito importante, né? O elemento de linha ele pode ser reescrito, tá? Reescrito em termos dessas coordenadas. Ó, aqui eu não estou colocando o somatório aqui, tá? Porque I e I, eles estão somando, tá? Então, índice repetido eu não estou colocando. Mas aqui você pode pensar que tem um somatório aqui, tá? Você tem, vou colocar aqui, dr, tá? E ele vai ser o quê? Vamos lá, o H1 DU1, né? Não está aqui embaixo, D1 E1, tá? Aí vem H2 DU2 E2 mais o H3 DU3 E3. Então esses daqui tá aberto aqui, né? Os três termos, né? 1, o 2 e o 3, que é um somatório aqui, tá? Que seria, que tá aqui um somatório, né? De 1 a 3, aberto.
tá? Então, esse aqui é o nosso elemento de linha, tá? Então, vamos lá. Vamos, para tentar abrir isso aqui, esse aqui é o elemento de linha quadrado, tá? Vamos tentar, e aqui o elemento de volume. O elemento de volume é o caso lá que é feito em geometria analítica, né? Você tem o produto vetorial, né? Vocês fizeram geometria analítica ou acho que é álgebra linear também, né? Você vai ter isso daqui, né? Esse é o elemento de volume, tá? O elemento de volume. Como que é um elemento de volume? É um produto escalar por um produto vetorial. Alguém aí lembra do que é um produto vetorial aí? Não sabe o que é o produto vetorial? Eu posso dar uma explicação rápida disso daqui? Pode explicar, professor. Beleza. Tá. Ó, vamos passar para cá, então. Vamos colocar aqui. O que você tem no caso cartesiano? Vamos falar do caso cartesiano, para depois a gente ir para o geral. Tá? O cartesiano, você vai ter o quê? O vetor R nosso, ele é o quê? É o x na direção y, mais o y na direção j, mais o z na direção k. Tá? Que eu acho que é a forma que vocês mais conhecem. Poderia colocar aqui x1, né, chapéu, x1 chapéu, x2, né? Também ficaria a anotação que a gente também usa, tá? Então vamos lá, esse aqui é o nosso vetor, né? Como que fica se a gente derivar para encontrar o primeiro vetor base aqui, ó, o E1, tá? Mas nessas coordenadas aqui mesmo, nas coordenadas cartesianas. Então a gente teria assim, o cálculo do E1, tá? Ele vai ser o dr dx, que a primeira coordenada nossa aqui seria a primeira coordenada nossa, tem uma outra cor aqui, esse daqui é o nosso, vamos chamar de U1, esse daqui é o U2, esse aqui é o U3, né? Então vamos analisar em relação a ele mesmo, só para a gente ter uma ideia. Então, a variável 1, né, E1, dr dx, vamos lá, aí dividido por quem? Pelo próprio módulo do dr dx. Beleza? Quem que é o dr, se eu fazer uma derivada do dr em relação ao x? Tá? Olha, quem que é isso aqui? dr em relação ao x. Tá? Isso aqui é a derivada parcial do ddx, né? ddx é uma derivada parcial que só vai pegar em uma dimensão, só vai pegar a variável ali, né? Com o quê? Quem que é o r? O r é o x na direção y, mais o y na direção j, mais o z na direção k. Tá? Então o x vai ser a nossa... Ele só vai atingir o x, tá? Só essa daqui. Tá? E os outros vão ser constantes, que vai dar zero. Então dr, derivada parcial em relação a x desse vetor, só vai pegar essa primeira componente, os outros vai dar zero. Ele se comporta como se fosse constante. Então você vai ter o quê? ddx vai ser 1, né? 1 na direção y. Ok? 1 na direção y. É isso daqui. Então vamos substituir aqui. Ah, tá. A gente precisa calcular esse módulo aqui também, que é o H1, né? O H1 é o módulo do dr em relação ao x. Aí, quanto que vai dar o módulo? O módulo de um vetor unitário, que é o i, é 1. Tá? É 1. O módulo disso aqui vai dar 1. Então, quem que vai ser o I1? O I1 nosso vai ser igual ao próprio I. Tá? Quem que é o H1? O H1 é igual a 1. E você pode fazer isso daqui para x, para y e para z, que você vai encontrar que o E2 é o J, no caso cartesiano, e o H2 vai dar igual a 1, o E3 é o K, e o H3 vai dar igual a 1. Então, você tem o H1, o H2 e o H3. Qual que é o elemento de linha, né, que a gente coloca aqui, o elemento de linha?
que é esse cara aqui, né? Então, vamos lá, como vai ficar o elemento de linha? H1 deu 1, E1, H2 deu 2, E2, né? O H3 deu 3, E3. Aí o elemento de linha nosso vai ser dr, né? Vai ser igual a dx na direção i, mais o dy na direção j, mais o dz na direção k, tá? Então é isso daqui. Então, esse é o elemento de linha. Beleza, uma vez que você tem o elemento de linha, aí que vai começar o produto escalar e o produto vetorial ali, né? Vamos lá. Se eu fizer esse produto escalar aqui, ó, que é para ter o dr, produto escalar por dr. Tá? Esse aqui é o elemento de linha. O produto escalar, ele vai ser esse produto aqui, né? Você tem que pegar o vetor, que é o dx na direção i, mais o dy na direção j, mais o dz na direção k, tá? E calcular esse produto escalar aqui. Vai ser por ele mesmo, dx na direção i, mais o dy na direção j, mais o dz na direção k. Então vamos fazer um parênteses aqui para ver o que é o produto escalar. Tá? Produto escalar de vetores. Né? Escalar. Produto escalar, ele vai ser aqui, ó. O i, produto escalar i, é igual a 1. O j, produto escalar j, é igual a 1. O k, produto escalar k, é igual a 1. Tá? E os diferentes dá tudo zero. Tá? Então, assim, o i, produto escalar j, dá zero. Tá? E assim por diante. Os diferentes dá tudo zero. Só os iguais que dá 1. Esse é o produto escalar. Tá? Então, se você tem um produto escalar de um vetor A, que é igual a assim, um A de x, ele tem uma componente, na direção I, mais um A de y, na direção J. Se for um produto escalar para um outro vetor B, né, que só tem uma componente aqui, vamos colocar que seja a componente B de x na direção I. Tá? Você vai fazer o produto escalar aqui, ó, o A, produto escalar B, vai ser o A, quem que é o A? O A de x na direção I, a componente A de y na direção j, produto escalar com o B, que é o B de x na direção I. Você vai fazer distributivo, esse por esse e esse por esse. Esse daqui vai ficar, primeiro termo, A de x, B de x, A de x, B de x, e produto escalar I. O segundo termo, A de y, B de x, J, produto escalar, I. Ó, esse daqui, a gente sabe que dá 1. Tá? E esses diferentes aqui, dá 0. Então, o produto escalar, o resultado do produto escalar é o A de x, B de x. Tá? Se fosse um número, por exemplo, o A de x fosse 2 e o outro fosse 3, seria 2 vezes 3. O produto escalar é um número, né? 2 vezes 3 deu 6. Tá? Então, isso é o produto escalar. Então vamos lá, vamos aplicar o produto escalar aqui no dr escalar dr, que é o nosso elemento de linha, tá? Esse aqui é o elemento de linha. Tá? Então vamos lá, dr produto escalar dr, nós vamos ter o quê? Vamos ter dx, você vai ter, você vai ter o nosso I com I vai dar 1. Agora os outros, ó, I com J vai dar 0, I com K vai dar 0, entendeu? Só vai sobrar esses aqui, ó. Dx elemento dx ao quadrado, né, que é dx vezes dx, né, mais dy ao quadrado, mais o dz ao quadrado, tá? Então isso daqui é o nosso elemento de linha, né? A gente chama aqui de ds, né? ds, também é chamado de, ali eu coloco dl, tá? O importante é que é o elemento de linha, tá? Do nosso espaço, elemento de linha do nosso espaço. Então, vou chamar aqui
podemos chamar de DL aqui, como estou colocando, DL, um elemento de linha, tá? Dx ao quadrado, dy, elemento de linha ao quadrado, tá? Ok, desculpa, elemento de linha ao quadrado. E aí, quando você quiser só o módulo aqui, só o elemento de linha, né, que vai ser isso daqui, só o elemento de linha, ele vai ser a raiz de dx ao quadrado, mais dy ao quadrado, mais o dz ao quadrado, tá? Que é aquilo lá que a gente tinha visto lá nos vetores, né? Como você calcula o módulo, né? Como você calcula o módulo? O módulo é isso daí, né? Dx ao quadrado, dy ao quadrado, dz ao quadrado, né? Desse vetor do elemento de linha, tá? Beleza, e agora vem uma outra coisa que é importante, que a gente precisa aqui para entender o volume, né? Elemento de área. É assim, vamos lá, o elemento de áreas. Elementos de áreas. Os elementos de área, ele vai ser o que aqui? Você vai ter essas componentes aqui do elemento de linha, tá? Ó, você tem uma componente do elemento de linha, né, aqui, ou podemos pegar completo, essa outra componente do elemento de linha e essa outra componente do elemento de linha, tá? Então, com essas duas componentes aqui, ó, o dx na direção y. Então, vamos pegar um elemento aqui. Um elemento, vou desenhar um pouco maior aqui, dx na direção y, tá? E o outro está na direção lá, que tem dy na direção j, tá? dy na direção j, que é esse segundo elemento aqui. Se você fizer esse produto aqui, ó, dx na direção y, calcular o produto vetorial, o dy na direção j, o que nós vamos ter aqui? Tá? Então, aqui vem o outro produto, né, que é importante, que é o produto vetorial. Produto vetorial. Ok? Produto vetorial. Então, vamos lá. Produto vetorial. O que é o produto vetorial? Vamos colocar aqui. O que é o produto vetorial? Vamos revisar isso daqui. Você tem o I cartesiano, tá? Que depois a gente passa para os outros casos gerais. I, né? E o J e o K, né? I, o J e o K, que são nossos vetores cartesianos. Então você faz aqui vai ter o I, o J e o K, tá? O que você tem aqui, ó? I, produto vetorial J, vai dar o K. J, produto vetorial K, vai dar o I, tá? Isso é o sentido positivo, tá? Esse sentido é o positivo. Se for no sentido contrário, aí é negativo. I, produto vetorial K, vai dar menos J, tá? Então, vamos lá. Ó, I, produto vetorial J, vai ser igual a K, positivo, né? J, produto vetorial K, J, produto vetorial K, vai ser igual a I. Tá? K, produto vetorial I, K, produto vetorial I, vai ser igual a J. Tá? Então, isso aqui são todos positivos, tá? Se você inverter, você vai ter tudo negativo. Então, assim, vai ter J, produto vetorial. Pode olhar aqui na nossa figura. J, vetor I. É só você inverter, esse aqui é menos K. Tá? O K, produto vetorial J, é igual a menos I. E o I, produto vetorial K, é igual a menos J. Ok? E os iguais, por exemplo, assim, I, produto vetorial I, é igual a zero. J, produto vetorial J, é igual a zero. K, vetorial K, é igual a zero. Ok? Isso daqui é o produto vetorial. Ok?
Então, você vai fazer o produto vetorial dessa forma aqui. Você tem um vetor, né, multiplica por outro, vetorialmente, você tem um resultado em produto vetorial. Então, vamos ver aqui o que, que dá esse produto vetorial aqui, que é dx, né, você pegar um elemento, uma componente do elemento de linha e fazer um produto vetorial por um outro. Eu poderia fazer pelo z também, tá? Você pode fazer por todos eles. Vou fazer primeiro pelo segundo. Quando você faz um produto vetorial desse, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser, ó, dx na direção y, produto vetorial por dy na direção j. Okay? Você vai ter as componentes, né, dx, dy, vai ser dx, dy, aí você vai ter i vetor j, i produto vetorial j, tá? O i vetor j vai dar k, então você vai ter o resultado aqui, vai ser dx, dy na direção k, ok? Então o produto vetorial ele dá alguma coisa que está apontando na direção K, nesse daqui. Tá? Se você inverter o produto vetorial, você vai ter assim, dy na direção J, produto vetorial por dx na direção y, você vai ter o contrário, né? Vai ser menos dx, dy na direção K, que é a direção contrária de K, que vai dar menos K, né? Isso daqui, ó. Vai dar um menos K. Então vai ser menos dx dy na direção K. Isso daqui são os elementos de área, tá? No sistema cartesiano, né? Os elementos de área. Então os elementos de área, isso aqui são elementos de área. Por que são elementos de área? Porque é dx dy, é um elemento diferencial. Então você tem um quadradinho aqui no sistema cartesiano que ele tem dx, ele tem um dy, um elemento de área, e esse elemento de área ele está apontando na direção, ele pode apontar na direção K ou menos K. Tá? Então, em 3 dimensões aqui, né, você tem os elementos de área, que eles são dx, dy na direção K. Tá? Um lado multiplicado por outro, né, diferencial, né, e aí na direção K. Então, ele está apontando para cima. Se você tivesse aqui, ó, coloca o sistema de coordenadas. Aqui você tem o x, aqui o y e aqui o k, tá? Então você tem um elemento aqui, ó, um pequeno elemento na direção x, que é um dx. E na direção y, você tem um pequeno elemento na direção y, que aqui é 90 graus, que é um dy. Um lado vezes o outro, tá? Você tem um elemento de área, tá? Você tem área. Só que essa área aqui, que é dx dy, que é um elemento de área, ela tem uma direção, ela está apontando na direção K, tá? Nesse caso aqui. Ou ela poderia estar apontando na direção menos K, se fosse o contrário, dy ou dx. Ele vai estar apontando na direção menos K. Então a gente sabe que no sistema cartesiano, a área, o elemento de área aqui, ele aponta ou na direção K ou na direção menos K. Tá? Que é o plano, né? O plano ele tem 2 lados, né? Na maneira vetorial, se você pensar. Tá? Então, você pode encontrar os elementos de área, né, aqui no sistema de coordenadas cartesiano. Tá? Aí você pode fazer o outro elemento de área, é o quê? É o elemento, se você pegar lá, ó, a dy e um dz, tá? Ele vai ter 2 direções para apontar, na direção y e na direção menos y. Tá? O outro elemento de área, aqui, ó, um dz, né, dz e um dx, né? Ele vai ter 2 direções para apontar também, ou na direção J ou menos J. Tá? Aí, o que fica é o elemento, falta, no sistema cartesiano ali, falta o elemento de volume, né? Então, você tem, qual é o elemento de volume desse espaço? Elemento de volume. Tá? O elemento de volume aqui, você vai ter, vamos ver aqui, aqui é o nosso elemento de volume. Então, vamos lá, ele tem uma dimensão, né, uma das componentes do elemento de linha, multiplicado por outra, tá, que é qualquer aqui, e aí produto escalar com a terceira. Tá? Isso daqui é o
paralelogramo, tá? Você vê lá em álgebra, acho que é analítico, vetorial analítica, alguma coisa assim. É o paralelogramo. Você calcula o produto vetorial, né, de dois vetores, né, que vai ter o elemento de área, né, ele vai estar apontando na direção e você faz o produto escalar, tá, com o terceiro elemento. Então, vamos lá. E esse elemento aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o produto do H1, H2, H3, né, por D1, D2, D3, que é o jacobiano da transformação, que depois nós vamos olhar lá na frente, lá, para o sistema, isso aqui vai ser muito útil, né, lá na frente, quando a gente estiver trabalhando, tá, com as outras transformações, tá, de integral dupla e tripla, né. Então, você consegue também calcular o jacobiano, né, de um outro sistema de coordenadas generalizado, por H1, produto H1 vezes H2 vezes H3, você vai ter aqui o jacobiano. E D1, D2 e D3. Tá? Então, vamos lá, vamos concentrar nisso daqui, que é a forma de você calcular. Então, o elemento de volume aqui na coordenadas cartesianas, deixa eu colocar só aqui, só para a gente ver aqui. Ó, se você já vai ter, você pode escrever isso daqui, né, dessa forma assim, ó. O elemento de volume em coordenadas cartesianas, você vai ter aqui, é o H1, H2, H3, que é o DU1, DU2, DU3. Só que aí o H1 é 1 vezes 1 vezes 1. Acho que alguém está querendo entrar. E aí você vai ter o D1 é o DX, o outro é o DY e o outro é o DZ, né? Então você vai ter DX, DY e DZ, tá? O elemento de volume em coordenadas cartesianas é bem simples, tá? E aqui a respeito do produto vetorial, vamos lá, olhando agora desse outro modo aqui, tá? O que nós vamos ter? Olhando desse outro modo, você vai ter assim, aqui pegamos o nosso elemento de linha em coordenadas cartesianas. dr, o elemento de linha, ele é o dx na direção i, mais um dy na direção j, mais um dz na direção k. Okay? Então, como que vai ficar isso daqui? Isso aqui eu posso chamar, uma dimensão, isso aqui é a outra dimensão, isso aqui é a terceira dimensão. Então, vamos chamar isso aqui é o 1, isso aqui é o 2, isso aqui é o 3. Né? Então, vamos pegar duas dimensões aqui, 1 por 2. Então, que nós já fizemos aqui, ó, em cima. O que dá quando eu pegar o elemento de linha dessa dimensão multiplicado por essa? Nós vamos ter dx dy, né, que é um elemento de área aqui na base, né, um elemento de área, na direção k. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter dx dy na direção k. O que nós fizemos aqui? Nós calculamos esse produto aqui, ó, né? Uma dimensão por outra, né? Então, nós temos aqui esse produto aqui, né? Por uma dimensão multiplicado por outra. Beleza. Agora, para calcular o elemento de volume, você precisa fazer o produto escalar da terceira dimensão. Quem é a terceira dimensão? Dx, dz na direção k. É a terceira que sobrou. Aqui é a terceira. Produto escalar com isso daqui, né, que é dx, dy na direção k. Okay? Isso daqui vai ser o quê? Dx, dy, dz. K, escalar k vai dar 1. Então, o elemento de volume nosso é o dx, dy, dz, que vocês já sabiam, né? Que seria de coordenadas cartesianas aí, o elemento de volume, né, do nosso espaço, né? Você está pegando agora aqui, ó, dx, dy, e já tinha a base do seu cubinho aqui, né, que é o dx e o dy, e agora mais uma dimensão, que é um dz. Então, nós formamos que a área da base multiplicado pela altura, você tem um pequeno cubo, né, aqui, um cubo diferencial, né, dx, dy, dz. Esse é o produto, é o nosso elemento de volume. Tá? Então, resumindo aqui, né, você tem o H1, o H2 e o H3 é unitário, no caso de sistema de coordenadas cartesiano. Né? Ele vai ser
1, não é? Os vetores unitários é o I, J, K, não é? Aí você pode calcular as demais propriedades do espaço cartesiano. Okay? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa no espaço cartesiano, que é calcular esse gradiente. Tá? Então, vai calcular esse gradiente. Ó, em coordenadas cartesianas, como que ele vai ficar? Isso daqui. Vamos abrir essa conta aqui, né? Eu estou usando o 1 aqui, né? No lugar do Q, tá? Mas tudo bem. Vamos abrir aqui. Não vou voltar para cá. Vou fazer aqui mesmo, só para a gente mostrar aqui. Ó. Isso daqui é o quê? Gradiente de uma função qualquer. Essa função aqui ela pode depender de x, y e z, né? No espaço cartesiano, tá? Então, ela vai ser aqui o somatório de 1 a 3. Esse somatório aqui vai ficar assim, 1 sobre H1, no caso cartesiano que nós fizemos, D de π, D de 1, que é o x, D de x, mais 1 sobre H2, D de π, D y, mais 1 sobre H3, D de π, dz. O H1, H2 e H3, eles são todos iguais a 1, né? H1 igual a H2 igual a H3, que é igual a 1. Então, o gradiente em coordenadas cartesianas, ele fica simplesmente como esse operador aqui, né? É d dx na direção y, mais d dy na direção j, mais o ddz, opa, deixa eu só corrigir aqui, um minuto, ddz na direção k. Se você aplica esse operador na função psi, é só colocar a função junto aqui. Ele vai ser d de psi, dx na direção y, mais d de psi, dy na direção j, mais o d de psi, dz na direção k. Ok? Esse é o nosso operador aqui, né? Que é o gradiente nas coordenadas cartesianas. Nas coordenadas cartesianas. Esse é o gradiente, tá? Nas coordenadas cartesianas. Então, para outro sistema de coordenadas, você vai ter que calcular quem é o H1, o H2 e o H3. Se você sabendo isso daí, você já vai conseguir calcular quem é o gradiente, tá? Em coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas e outros tipos de coordenadas. Uma vez que você sabe quem é esse, o H1, H2 e o H3, que você calcula para aquele seu próprio sistema de coordenadas. Tá? E aí? Outra coisa que também se calcula direto é o divergente. Tá? O divergente, ele é um produto escalar desse operador aqui, ó, que no caso é do gradiente aqui, né, na aula, escalar K, é um campo A, né? Aqui ele já está nas outras coordenadas. O A, ele está nas coordenadas, que seria assim, Q1, Q2, Q3, que pode ser R, θ e φ, né, se for esféricas e outro tipo de coordenada. Ele fica assim, 1 sobre o H1, H2 e H3, esse aqui é o produto, esse aqui é o jacobiano, né, da transformação, né, 1 sobre isso daqui, aí vai colocando as suas coordenadas, entendeu? E com derivado parcial em relação ao H2, H3, H1. Aqui H1, H3 é um produto, tá, das componentes. E esse vetor aqui, A, ele tem componentes assim, A1, né, E1, mais um A2, E2, mais um A3, E3, tá? Então, você calcula diretamente, tá? A mesma coisa você faz para o Laplaciano, tá? Coloca aqui dentro e faz uma derivada, tá? Tem duas derivadas aqui no Laplaciano, tem essa derivada aqui e essa, tá? Que é uma derivada segunda, né, parcial. Mas esse aqui a gente não vê agora. Nós estamos interessados nesse daqui, principalmente, nesse e nesse daqui, tá? Então aqui, eu quero que vocês façam uma revisão lá do que é, como se calcula o determinante, né? Esse aqui é um determinante, tá? Determinante.
E aqui tem o H1, H2 e H3. Uma vez que você descobriu H1, H2 e H3 daquele sistema de coordenada, você já vai estar preparado para calcular o determinante. Tá? Então, vamos lá. No caso de coordenadas cartesianas, né, que nós já calculamos, como que isso daqui vai ficar? Então, você pega um vetor aqui, ó, né, vamos colocar assim, vetor A, e ele vai ser assim, uma componente A de x, que tem na direção Y, uma componente A de Y na direção J, e uma componente A de Z na direção K. Okay? Uma vez que a gente tem essas componentes aqui, vamos colocar o rotacional. O rotacional, ele é um produto vetorial, né, produto vetorial desse campo A. Então, uma maneira que você pode fazer é o seguinte, calcular, colocar já diretamente aqui, ó. Quem que é esse daqui, ó? Em coordenadas cartesianas, o rotacional, o nabla, ele é o quê? D de x na direção Y, mais D de Y na direção J, mais o D de Z na direção K. E aqui um produto vetorial, ok? Produto vetorial com o A de x na direção Y, mais o A de Y na direção J, mais um A de Z na direção K. Ok? Aí você faz a distributiva, que é um produto vetorial. I com I, ó, e aqui o J, e aqui o K. Tá? Produto vetorial. E distributivo aqui. Os três. Se distribui para todos eles, tá? Então, aqui, né, e lá. E esse daqui, aqui e lá. Uma vez que você fez todo esse distributivo, você vai perceber, você pode, derivando aqui, ó, D de A de X em relação a X, I, I com I vai dar 0, né? O I com J vai dar K, tá? E você faz o distributivo. Isso aqui é equivalente a você calcular esse determinante aqui, tá? I, J, K, D de X, D de Y, D de Z, e aqui as componentes do vetor, A de X, A de Y e A de Z. Ok? É a mesma coisa, tá? O cálculo desse rotacional. Beleza? Pessoal, como que ainda não dei conta de a gente precisa ainda de fazer muita coisa, nós vamos fazer um pequeno intervalo, tá, pessoal? E aí a gente volta daqui a pouco, tá? E fazemos um intervalinho para a gente conseguir concluir a nossa aula. Achei que ia dar 1 hora, mas eu acho que vai passar um pouco. Então é melhor a gente parar, né? E a gente volta daqui uns 15 minutinhos. Beleza? E aí, estão de acordo? Beleza. Ok, pessoal, vamos parar um pouco aí, daqui a pouco a gente volta, tá?